Prepare-se para conhecer os detalhes que moldaram um dos maiores juízes de Israel. Parte 1. Nascimento e infância de Sansão. A história de Sansão começa em uma época de grande opressão para Israel, sob o jugo dos filisteus. Em meio a este cenário sombrio, havia um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e sua esposa. A esposa de Manoá era estéril, incapaz de ter filhos, o que era uma fonte de grande tristeza para eles. No entanto, Deus tinha planos especiais para essa família. Certa vez, enquanto a esposa de Manoá estava sozinha no campo, um anjo do Senhor apareceu a ela. E disse o anjo do Senhor: "Você é estéril e não tem filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Agora tome cuidado para não beber vinho nem bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque você conceberá e dará à luz um filho. Nenhuma navalha deverá ser usada na cabeça dele, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus." Cheia de alegria e surpresa, a esposa de Manoá correu para contar ao marido sobre a visita do anjo. Manoá, querendo ter certeza de como deveriam criar esse filho especial, orou ao Senhor pedindo que o mensageiro voltasse e desse mais instruções. Então voltou o anjo do Senhor e disse: "Que a mulher se abstenha de tudo o que lhe ordenei. Ela não deve comer nada que venha da videira, nem beber vinho ou bebida fermentada, nem comer qualquer coisa impura. Tudo o que lhe ordenei, ela deverá cumprir." O nascimento de Sansão. Com obediência e reverência, Manoá e sua esposa seguiram todas as instruções do anjo. Em pouco tempo, as palavras do anjo se cumpriram. A esposa de Manoá deu à luz um filho, e eles o chamaram de Sansão, que significa pequeno sol. A criança cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele enquanto estava em Maane-Dan, entre Zorá e Estaol. Desde jovem, Sansão demonstrou uma força prodigiosa que não era comum. Ele sabia que tinha um propósito especial e foi criado com um sentido de missão. Sua educação foi marcada por uma profunda fé em Deus e um compromisso com o voto nazireu, que incluía não cortar o cabelo, não consumir bebidas alcoólicas e evitar qualquer coisa impura. A cada ano que passava, Sansão se fortalecia, tanto física quanto espiritualmente, preparado pelo Senhor para a grande missão que tinha à sua frente. Sansão sabia que Deus tinha um plano para ele. Sua força não era apenas física, mas também espiritual. Ele era um símbolo de esperança para o povo de Israel, que ansiava por libertação da opressão filisteia. E assim, com a bênção e a direção de Deus, Sansão estava destinado a se tornar um dos juízes mais famosos e poderosos da história de Israel. Parte 2. Encontro com Dalila. A história de Sansão continua com seus impressionantes feitos de força e bravura. Sua reputação como um guerreiro invencível cresceu, e os filisteus estavam determinados a encontrar uma maneira de derrotá-lo. Em uma de suas viagens a Gaza, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, uma figura que mudaria o curso de sua vida para sempre. Dalila era uma mulher de grande beleza e carisma, e Sansão rapidamente foi cativado por ela. No entanto, os líderes filisteus viram em Dalila uma oportunidade. Eles se aproximaram dela com uma proposta tentadora. E disse o líder filisteu: "Cada um de nós lhe dará 1.100 peças de prata, se você descobrir o segredo da grande força de Sansão e nos mostrar como podemos dominá-lo." E Dalila, motivada pela recompensa, começou a perguntar a Sansão sobre o segredo de sua força. No início, Sansão brincou com ela, dando respostas falsas. E disse Dalila: "Sansão, querido, por favor, me diga o segredo de sua grande força e como você pode ser amarrado para ser subjugado." E Sansão respondeu: "Se me amarrarem com 7 cordas de arco frescas que ainda não foram secas, eu ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem." E Dalila seguiu suas instruções, e os filisteus tentaram subjugá-lo. No entanto, Sansão quebrou as cordas com facilidade, frustrando os planos dos filisteus. Mas Dalila não desistiu. Com lágrimas nos olhos, ela implorou a Sansão, acusando-o de não confiar nela e de não amá-la de verdade. E disse: "Como você pode dizer que me ama quando você não confia em mim? Você zombou de mim 3 vezes agora e não me contou o segredo de sua grande força." Cansado das constantes pressões de Dalila, Sansão finalmente cedeu. Ele revelou o verdadeiro segredo de sua força.
E disse Sansão: Minha força vem de meu voto nazireu. Desde o nascimento nunca foi usada navalha na minha cabeça. Se meu cabelo for cortado, minha força me abandonará, e ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Com o segredo finalmente revelado, Dalila esperou até que Sansão adormecesse. Ela então cortou suas 7 tranças e chamou os filisteus. Com sua força divina retirada, Sansão foi facilmente capturado. Os filisteus o prenderam, arrancaram seus olhos e o levaram para Gaza, onde foi colocado para trabalhar como escravo. A queda de Sansão foi trágica, mas sua história estava longe de terminar. Em sua fraqueza e humilhação, ele encontrou um novo propósito e renovou sua fé em Deus, preparando-se para um último ato de força e coragem. Parte 3. Vingança e sacrifício final. Sansão, agora cego e humilhado, foi levado para Gaza, onde foi forçado a trabalhar em um moinho. Seus inimigos acreditavam que finalmente o tinham derrotado, mas mesmo na escuridão da prisão, Sansão começou a refletir sobre seu chamado e renovou sua fé em Deus. Senhor, fui fraco e falhei, mas sei que ainda há força em mim, pois sou teu servo. Dá-me uma última oportunidade de cumprir o propósito para o qual fui destinado. Passados alguns dias, os filisteus organizaram um grande festival em honra de seu deus Dagon, atribuindo-lhe a vitória sobre Sansão. Para se divertirem às custas de seu antigo inimigo, trouxeram Sansão ao templo para zombar dele publicamente. E disse o líder filisteu: Tragam Sansão, vamos divertir-nos com a fraqueza deste homem que uma vez nos aterrorizou. Colocado entre 2 colunas centrais que sustentavam o templo, Sansão viu uma última chance de cumprir seu destino. Ele clamou ao Senhor com toda a sua alma: Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Por favor, Deus, dá-me força só mais uma vez, para que com um único golpe eu possa me vingar dos filisteus por meus 2 olhos. Com a força renovada dada por Deus, Sansão agarrou as colunas e as empurrou com toda a sua força. O templo começou a tremer, os gritos dos filisteus transformando-se em pânico quando perceberam o que estava acontecendo. E gritou Sansão: Que eu morra com os filisteus! Com um último ato de força e coragem, Sansão derrubou o templo, matando mais filisteus em sua morte do que em toda a sua vida. Ele sacrificou-se para libertar seu povo, cumprindo seu destino como o juiz escolhido por Deus. A história de Sansão é uma poderosa lição de fé, força e redenção. Mesmo em sua fraqueza, Deus usou Sansão para realizar grandes feitos. Seu sacrifício final trouxe paz a Israel, lembrando-nos que, com fé em Deus, podemos encontrar força e propósito, mesmo nos momentos mais sombrios. Obrigado por assistir a nossa nova série, Heróis da Fé, a história de Sansão. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar seu comentário. Até a próxima!